Ele me manda mensagens, mas no final ele sempre quer me culpar por tudo. Não sei mais o que fazer por estar sofrendo. Ele me ilude e ao mesmo tempo acho que não tem volta. Sabe o que você tem que fazer? Cortar os vínculos. E eu ia falar desse passo agora mesmo. Quando nós terminamos um relacionamento, quando nós somos abandonadas, nós temos que encerrar o vínculo. Nós temos que apagar as fotos das redes sociais, temos que deletar, parar de seguir a pessoa, parar de olhar a vida dela, se você puder, porque eu, por exemplo, não pude me dar esse luxo, porque eu tenho um filho, por exemplo, com meu ex-marido, eu não posso deletar ele da minha vida, porque eu tenho um filho. Mas quando você não tem filhos e não tem nada em comum, não tem por que você manter vínculo, não tem por que você conversar com essa pessoa. Se essa pessoa ela te fizesse feliz realmente, ela estava aí do teu lado. Se vocês não estão juntos, se vocês ficam se falando de vez em quando e ele fica ainda jogando a responsabilidade do fim em você, é porque definitivamente esse cara não é o amor da sua vida. E todas as vezes que você conversa com ele, que você fala com ele, que você ouve o que ele tem a dizer, você está alimentando o seu próprio sofrimento. O meu problema é esse, é que não posso deletar ele totalmente porque temos filhos. Perfeito, tá tudo bem. Eu também tenho filho e sei como muitas vezes é complicado lidar com isso. Mas apare todas as arestas. Por exemplo, tenha um compromisso de como vocês vão conduzir a criação desses filhos. Vai ser uma guarda compartilhada? Como é que vai ser a pensão? Determine limites e respeite. Não tem porquê, se vocês estão separados, ficar tendo conversas a respeito de uma relação que não existe mais. Vocês estão alimentando um sofrimento que muitas vezes intoxica, inclusive, a relação que vocês têm com os filhos de vocês. Os nossos filhos, eles são os bens mais preciosos que existem. E se talvez nós não escolhemos muito bem o pai deles, porque a responsabilidade é nossa. Quem escolheu o pai dos nossos filhos fomos nós. Então, os nossos filhos, eles não têm a obrigação de ficar sendo contaminados pela nossa confusão afetiva. Eles não podem ser contaminados. E toda vez que eu fico alimentando esse círculo de sofrimento com o meu ex, por mais que eu não faça isso na presença dos meus filhos, essa energia, essa áurea de confusão, de estresse, de dor, contamina a vida e as mentes das nossas crianças. E isso é muito tóxico para eles. Então, se você não tem força o suficiente para colocar um ponto final nisso por você, faça isso pelos seus filhos. Quando eles forem mais velhos, eles vão agradecer, porque mais importante do que ter uma mãe casada com o pai é ter uma mãe feliz e bem resolvida. Isso é muito mais saudável para as mentes e para as vidas dos nossos filhos do que qualquer relação mal resolvida entre os pais. Então fique muito tranquila, não tenha peso na consciência, meus amores. Se ele for embora e se vocês têm filhos, tá tudo bem. Tá tudo certo, é muito mais saudável os filhos serem criados num ambiente de amor e harmonia, mesmo que os pais estejam separados, do que vocês ficarem forçando uma relação e uma família que não funciona em nome dos filhos. Se você está infeliz, se o seu marido, o seu namorado, a pessoa que está do seu lado está infeliz, a culpa não é dos filhos, a culpa é de vocês dois. Então, se vocês não têm ainda maturidade o suficiente para resolver, para botar um ponto final nisso por você, faça isso pelos seus filhos, porque eles merecem um ambiente de amor e um ambiente de harmonia dentro das casas de vocês. Resolvam, meus amores, se vocês são casados, se separem, não fique deixando arestas sem aparar, porque isso só dá pano para manga, não adianta nada. O fato de você ter um documento assinado não significa que você vai ter alguma garantia que ele vai voltar para você ou que ele vai respeitar esse compromisso. O fato de vocês terem casado numa igreja não vai fazer ele ficar do seu lado. Se vocês têm filhos, ele não vai ficar do seu lado por conta dos filhos, e se ele não gosta mais de você, é até melhor que não fique. Deixa aí. E resolva essas pendências. Tem filho? Como é que nós vamos proceder? Quanto que vai ser a pensão? Como é que vai ser a guarda? Vai ser compartilhada? Vai ficar comigo? Quais serão as responsabilidades de cada um? E ponto. Tem bem? Divide os bens. É casado? Divorcia. Resolva, não deixe pontas soltas, porque isso só serve para alimentar essa dor e esse sofrimento. Tati, mas nós temos filhos e ele deixou de ser um pai presente. Meus amores, eu vou falar uma verdade para vocês. Acontece.
Na minha família mesmo já aconteceu muito de pais irem embora e esquecerem que são pais. Esquecerem de fato. Não fazerem não fazerem nem a parte emocional e nem a parte financeira. É uma realidade. E você vai ter que lidar com isso. Desculpa ser sincera, direta e reta. Você entra na justiça, briga pelo direito dos seus filhos, porque os seus filhos têm direito a ter um pai presente e um pai que contribua financeiramente. Entra na justiça, tenta conversar, tenta pela diplomacia, brigar, se estressar, xingar, fazer barraco, xingar a atual esposa ou a atual namorada. Tudo isso não resolve problema nenhum. Aqui dentro do Tati Conselha, eu busco resolver problemas e não ficar alimentando essas confusões práticas e mentais. Então, se você está infeliz, respira fundo, medita, ora, e quando você estiver se sentindo bem, vai resolver as coisas práticas da sua vida. Se ele não gosta mais de você, deixa embora. Se ele arrumou outra pessoa, abençoa, deixa ele ser feliz. Se ele não tá te ajudando financeiramente com seus filhos, coloca ele no pau, bota ele na justiça. Se você tem a possibilidade de tentar resolver isso na diplomacia, é o melhor caminho. É o jeito que eu sempre encontrei dentro da minha relação com o pai do meu filho. Nós terminamos o nosso casamento e não foi um término bacana, não. Foi um término de muita bagaceira, de babado, confusão e gritaria. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu aprendi na prática, porque eu sofri igual uma cachorra. Sofri mesmo. Sofri muito com o final do relacionamento com o pai do meu filho. A gente sabe que terminar uma família é doloroso, por mais que no meu caso fui eu que tomei a decisão. Mas não deixou de ser doloroso por conta disso. E por mais confusões que nós vivemos na época, o nosso filho sempre foi a nossa prioridade. E eu sempre levei essa relação com o meu ex-marido na maciota. E quando eu estava muito nervosa, eu buscava baixar a bola. Quando eu ia falar alguma coisa do Renato, do nosso filho, eu sempre buscava as melhores palavras, as palavras mais diplomáticas. E, meus amores, desde 2016, há 5 anos, isso está funcionando muito bem. Então, quanto mais tranquilidade, quanto mais diplomacia, quanto mais empatia, quanto mais você buscar entender o lado do outro, mais você vai conseguir administrar caso vocês tenham filhos.